Ao desvendar as Escrituras, a imagem de Nimrod ao longo da história tem sido consistentemente associada a um déspota e indivíduo maligno aos olhos do divino. Esta interpretação ganhou destaque nos últimos tempos. No entanto, quem era Nimrod realmente? Quem era este homem, um descendente de Noé, que em algumas fontes é apontado como mentor e executor por trás da construção da Torre de Babel? A Bíblia menciona Nimrod apenas em 7 versículos, revelando poucos detalhes sobre ele. Sabemos que ele era um poderoso guerreiro, filho de Cu e bisneto de Noé. No entanto, inúmeras lendas e narrativas surgiram em torno desta figura enigmática. Em meio a todas essas histórias, o que realmente sabemos sobre Nimrod? Exploraremos as fontes bíblicas e extrabíblicas na tentativa de obter uma compreensão mais sólida desta figura influente na história primitiva. Hoje, também apresentaremos alguns fatos intrigantes sobre Nimrod, possivelmente desconhecidos para você. Portanto, nesta apresentação, nos aprofundaremos na história de Nimrod, o filho rebelde de Cu, o construtor da Torre de Babel. Antes de explorarmos com mais profundidade, gostaria de dizer o quanto você é uma pessoa valiosa e significativa para nós. Agradecemos por compartilhar sua opinião nos comentários sobre este assunto, e se é a primeira vez que você vê um vídeo nosso, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Conhecido como Nimrod em hebraico, Nimrod em aramaico e Nimrod em árabe, é uma figura bíblica mencionada nos livros de Gênesis e Crônicas. Ele aparece em 3 passagens, com o relato mais detalhado encontrado em Gênesis 10, versículos 8 a 12. Cu também gerou Nimrod. Ele foi o primeiro na terra a ser um homem poderoso, descrito como um poderoso caçador diante do Senhor. O início de seu reino abrangeu Babel, Iraque, Acaricauna, na terra da China. De lá, ele se dirigiu para a Síria e construiu Nínive, Rebobote-ir, Cava e Rezem, entre Nínive e Cava, que é uma grande cidade. Uma genealogia encontrada nas crônicas menciona Cu como o pai de Nimrod, que foi o primeiro na terra a ser um homem poderoso. A última menção de Nimrod sugere sua influência e importância. Ele será chamado de o nosso Salvador ou quando o assírio invadir nossa terra e pisar em nossos palácios. 7 pastores e 8 príncipes de homens se levantarão contra ele, pastoreando a terra da Assíria e a terra de Nimrod em suas entradas. Ele nos livrará do assírio quando ele entrar em nossa terra e pisar dentro de nossas fronteiras. De acordo com os textos bíblicos, Nimrod é um dos filhos de Cu, cujo território abrangia áreas da Etiópia e do Sudão e tinha influência sobre uma parcela significativa dos povos africanos. Ele é bisneto de Noé, filho de Cu e neto dele. Ele é apresentado como um rei na antiga terra de Shinar, correspondente à região da Mesopotâmia. Além disso, ele é considerado um ancestral do povo sumério. A Bíblia descreve Nimrod como um poderoso caçador diante do Senhor e menciona que ele se tornou uma figura de grande influência na terra. Em tradições posteriores, Nimrod foi associado à comissão para construir a famosa Torre de Babel, que resultou na confusão de línguas e na diversidade linguística entre a humanidade. As Sagradas Escrituras indicam que o início de seu reinado abrange cidades como Babel, Iraque, Acaricauna, embora ele não seja explicitamente creditado como o fundador dessas cidades. Nimrod é descrito como governante de algumas ou talvez todas elas. Uma ambiguidade no texto hebraico original torna incerto se foi ele ou Usher quem desempenhou um papel na construção de Nínive e outras cidades da região. Para alguns, ele também está associado à origem do povo assírio, como uma possível interpretação ambígua do texto. Vale destacar que Nimrod não faz parte da linhagem semita, mas sim da linhagem de Cã. É importante notar que a própria Bíblia não afirma explicitamente a conexão entre Nimrod e a construção da Torre de Babel. No entanto, esta narrativa contribuiu para a reputação de Nimrod como um rei rebelde que se opôs a Deus. Nimrod é considerado o principal líder dos Amitas e o mais proeminente entre eles. Ele conseguiu reunir os descendentes de Noé em um único local, especificamente na terra de Shinar, correspondente à antiga Babilônia. Ele conseguiu unir os semitas e os líderes dos Japataitis na Babilônia, atraindo a atenção de todos.
No entanto, essa concentração de pessoas em um lugar desagradou a Deus, uma vez que sua vontade divina era que as pessoas se espalhassem e habitassem diferentes partes da terra, multiplicando-se. Além disso, Nimrod desobedeceu à ordem de Deus de repovoar o mundo. Portanto, seu esforço desafiou a vontade divina, posicionando-se em oposição à expansão da humanidade. Nimrod, como outros descendentes de Noé, é retratado como um tirano. A desobediência à ordem de Deus resultou na permanência na terra da China e desobedeceu à vontade divina de repovoar o mundo. Além disso, Nimrod pode ter conhecido Abraão, cerca de 300 anos antes do nascimento de Abraão. Enquanto Nimrod foi separado de seu ancestral, Sheb, filho de Noé, por várias gerações, a extraordinária longevidade das vidas pré-diluvianas continuou, embora em menor grau após o dilúvio. Sem e seus descendentes viveram cerca de 400 a 500 anos. Como não sabemos a idade de Cã quando teve Cu ou a idade de Cu quando teve Nimrod, é possível que Nimrod tenha vivido por algumas centenas de anos. Portanto, não é impossível que ele tenha vivido na época em que Abraão já estava vivo. A literatura rabínica também aborda essa possibilidade, com alguns textos judaicos afirmando que o perverso Nimrod tentou, sem sucesso, matar o filho Abraão devido a um sonho que previa que Abraão seria sua queda. Essas informações adicionais fornecem mais profundidade à complexa história e ao contexto de Nimrod. É interessante notar que Nimrod pode estar relacionado à fundação da Epopeia de Gilgamesh, o épico mais antigo da literatura. A epopeia gira em torno do rei guerreiro Gilgamesh, que às vezes é retratado como tendo atributos divinos devido às suas poderosas conquistas, embora um herói Gilgamesh também seja mostrado por características mais cruéis e depravadas. Essas características se assemelham à descrição de Nimrod. A epopeia de Gilgamesh inclui a história de Utnapishtim, um homem que sobreviveu a um dilúvio enviado pelos deuses construindo um navio sob a orientação divina e buscando a imortalidade. Esta história tem paralelos notáveis com o relato do dilúvio em Gênesis, o que poderia ser interpretado como uma possível interação entre Nimrod e seus ancestrais, como seu avô Cã ou bisavô Noé. Em outra parte do épico, Gilgamesh se propõe a matar a criatura que causou o dilúvio, alinhando-se com a ideia do desafio de Nimrod contra Deus. Embora os dois possam não estar diretamente relacionados, há a possibilidade de que algum tipo de relacionamento entre Nimrod e Gilgamesh tenha influenciado elementos do épico. Nimrod, como outros descendentes de Noé, é retratado como um tirano. Muitos deles, incluindo os semitas e jafetitas, desobedeceram às ordens de Deus de se espalharem por diferentes territórios. Isso ocorreu após a agitação, quando permaneceram na terra da China, desobedecendo à vontade divina de repovoar o mundo. Agora, gostaríamos de fazer uma pergunta importante. Qual o seu ponto de vista sobre este vídeo? O que você achou mais interessante? Diga nos comentários, estamos ansiosos para ler você. E, até o próximo vídeo.